Oi, gente. Vamos resolver mais uma questão de biologia do Enem 2023, tá bom? Novamente peguei aqui o caderno amarelo como exemplo. No caderno amarelo a gente tá falando sobre a questão 100, tá bom? E em outras cores de caderno, eu não sei. Na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas femininos foi fertilizado, e posteriormente verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo, no lugar de um dos nutrientes constituintes do meio de cultura. O coquetel de inibidores impediu né? Então, basicamente aqui, a gente já conseguiu, né, perceber uma coisa. Eles fizeram a fertilização in vitro, os espermatozoides foram adicionados aos gametas femininos, porém, nenhum gameta foi fertilizado. Por quê? Houve um erro, né? Eles erraram ali equivocadamente, eles colocaram ali um coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo. Então, quer dizer que não teve neném, não teve fertilização, tá bom? Então, aqui ele quer saber por que que não teve essa fertilização. E as questões estão um pouco confusas porque todas dizem respeito a uma forma de não nascer uma criança, tá? Então, formação do pronúcleo masculino, início da divisão mitótica do zigoto, término da segunda divisão meiótica do ovócito, passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida e fusão das membranas plasmáticas do ovócito e do espermatozoide. Então, basicamente, a gente sabe que esse coquetel foi inibidor das enzimas do acrossomo. Então, basicamente, a gente tem que saber aqui a palavra-chave que é o acrossomo. A gente tem que saber o que que é. O acrossomo, gente, é uma organela que é necessária para a penetração do espermatozoide no óvulo, tá bom? Então, o acrossomo, ele se faz presente na cabeça do espermatozoide, ok? Então, o que acontece? Quando eles colocam esse coquetel, né, de inibidor de enzimas do acrossomo, eles estão impossibilitando que o espermatozoide entre no óvulo, tá bom? Então, aqui dessas questões, a que a gente mais pode falar é a D, tá bom? Que fala que é a passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida. Por quê? A zona pelúcida, ela diz respeito à indução da reação acrossômica. O que significa isso? Reação acrossômica é nada mais, nada menos do que quando o acrossomo passa pela zona pelúcida, pois ele tem enzimas que quebram essa zona pelúcida, né, que digerem essa zona pelúcida e conseguem entrar no óvulo. Então, basicamente, quando a gente tem a inibição desse acrossomo, a gente não tem a passagem do espermatozoide nem pela corona radiata, que é, né, aquela membrana que manda os sinais químicos e tudo mais, e também não temos nenhum espermatozoide digerindo a zona pelúcida do óvulo. Então, a questão correta, letra D. Um pouquinho mais difícil, a gente tinha que saber o significado de acrossomo, porque senão a gente sairia chutando qualquer uma dessas alternativas, tá bom? Mas a correta é a D.